E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Roberto Cavalcante do canal Atacando a Matemática. E hoje vou falar sobre gráficos de uma função no plano cartesiano. É importante para acompanhar a aula de hoje você tenha visto as minhas aulas anteriores, está lá no meu canal. E se você gostar, não se esqueça de se inscrever ou falar que gostou, pois toda semana eu posto um novo vídeo, porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só, eu vou começar hoje falando sobre plano cartesiano. É importante que a gente comece falando sobre plano cartesiano antes da gente começar a falar um pouco sobre gráficos de uma função. Vamos tirar todas as dúvidas aqui e depois a gente avança para os nossos gráficos, ok? Vamos lá, olha só. Bom, um plano cartesiano, ele serve para representar pontos no plano, tá? Como é que ele é feito? Ele é feito por dois eixos ou duas retas perpendiculares entre elas, ok? A reta horizontal é chamada de eixo das abscissas ou eixo X. Será que essa letra eu posso trocar a qualquer momento? E esse eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y, tá? O que a gente precisa saber aqui? Precisa saber que na hora que eu tenho um ponto, por exemplo, um ponto A, esse ponto ele é representado por coordenadas. Bom, primeiro uma coordenada x e depois uma coordenada y. Ou seja, dando um exemplo do ponto A, por exemplo, ponto A 4 e 3. O que significa esse 4 e 3? Esse par ordenado 4 e 3. Bom, o 4 representa a informação da abscissa e o 3 representa a informação da ordenada. E quando eu tenho essas duas informações, elas se cruzam num determinado lugar que eu chamo de ponto, ok? Então, a informação da abscissa 4, na hora que ela cruza a informação da ordenada 3, me gera nesse cruzamento um ponto e esse ponto eu chamo ele de A, ok? Simples, né? Isso quer dizer que, por exemplo, um ponto B vai funcionar da mesma forma e se eu trocar as informações eu estou falando de um ponto totalmente diferente, ou seja, o ponto 3 e 4, a abscissa dele é 3 e a ordenada é 4, tá aqui, ó, o cruzamento dessas duas informações me dá a possibilidade de gerar o ponto B, tá? Então a ordem dessas informações dos meus pares ordenados, elas são importantíssimas. Mudou a ordem, mudou a localização do ponto. É claro que às vezes eu tenho um ponto, por exemplo, um ponto C, que ele é negativo, sei lá, menos 1 com menos 3. Isso não tem problema. O que sana isso? Aonde que eu coloco esse ponto? Eu vou procurar justamente a parte negativa da abscissa e a parte negativa do eixo das ordenadas. E aí na hora que eu localizo a parte negativa, por exemplo, do eixo x é menos 1 e do eixo y é menos 3. Está aqui, ó. Então o meu ponto C está localizado aqui. Então isso quer dizer o seguinte, que a abscissa positiva ou negativa, ou a ordenada positiva ou negativa, tanto faz. Ele só vai mudar a localização dos meus pontos, ok? Não tem problema nenhum. Professor, e se o ponto está aqui, nessa região, onde eu tenho a abscissa positiva e ordenada positiva, essa região a gente chama de primeiro quadrante. Importante isso, tá? E se ele estiver aqui, onde eu tenho uma abscissa negativa e uma ordenada positiva, ele estará no segundo quadrante. Olha, eu estou indo em sentido anti-horário, tá bom? Professor, e se ele estiver aqui, ó, por exemplo, meu ponto C, ele tem uma abscissa negativa e uma ordenada também negativa. Que região é considerada essa? Essa região é considerada a região do terceiro quadrante, ok?
E essa região onde eu tenho a abscissa positiva e a ordenada negativa? Bom, já deu para perceber que ele tem uma numeração e aqui é o quarto quadrante. No sentido negativo, é importante a gente saber como é que chamam essas regiões. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá bom, gente? Fácil, né? Mas, professor, e se meu ponto estiver em cima do eixo, ou do eixo das abscissas ou do eixo das ordenadas? Não tem problema nenhum. Por exemplo, um ponto D, 2 e 0. Esse ponto tem abscissa 2 e a ordenada, na hora que eu vou olhar para a ordenada é 0, então ele não se movimenta. Ele se encontra exatamente aqui. Né? Professor, mas em que quadrante ele está quando ele está em cima do eixo? Ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo das abscissas. Portanto, sempre quando eu tenho ordenada 0, o ponto está em cima da abscissa, do eixo das abscissas, ok? A mesma coisa num ponto E aqui, ó. Por exemplo, 0 e 3. A abscissa 0 e ordenada 3. Então o ponto está bem aqui em cima do eixo Y, ou seja, do eixo das ordenadas. Então quando eu tenho a abscissa 0, o ponto está em cima do eixo das ordenadas. Tá bom, gente? Simples, né? Vamos pular para a próxima parte? Vamos embora? Vamos lá. Aqui eu tenho uma função de A em B, onde f de x é igual a x mais 1. É uma função onde o meu domínio, meu conjunto de partida tem esses elementos, é um conjunto limitado, e o meu conjunto de chegada é o conjunto dos números reais, ok? E é importante que a gente saiba o seguinte, olha só. Se aqui eu tenho um conjunto de partida e um conjunto de chegada, tá aqui, ó, conjunto A, conjunto B, é importante a gente lembrar que eu partia daqui do meu domínio, através de uma lei F, né? Eu chegava na informação de chegada, que é a minha imagem, né? Se encontra no meu contradomínio, tá aqui. E essas duas informações, elas eram representadas por pares ordenados, ok? E são esses pares ordenados que a gente vai representar aqui como na forma de pontos no meu plano cartesiano. Então é importante que a gente execute a minha função, transforme em pares ordenados essas informações de partida e chegada, e esses pares ordenados a gente represente esses pares na forma de pontos no plano cartesiano. Então vamos começar, olha só. Eu vou apagar aqui e vou escrever na forma de tabela, olha só. Vou colocar uma tabelinha aqui, uma tabelinha bem simples, bem fácil, onde eu vou colocar a informação x aqui e a informação em função de x, que é a minha informação y. Lembra, né? Y é igual a f de x, tá? Eu vou pegar minha primeira informação do meu domínio, que é o menos 2, e vou substituir aqui, ó. Então, o f de menos 2 vai ser menos 2 mais 1, e na hora que eu parto de menos 2 mais 1 vai me dar menos 1. E aí o meu par ordenado foi gerado, que é menos 2 e menos 1, tá aqui. E esse par ordenado eu vou representar na forma de pontos. Olha só, menos 2 para x e menos 1 para y. Tá aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto, tá? É claro que agora vai ter o meu segundo ponto, olha só. O meu segundo ponto eu vou partir de menos 1, parto de menos 1, e vou chegar em menos 1 mais 1, vou chegar em 0. Então eu tenho aqui o menos 1 e 0. Meu segundo ponto, a gente já viu quando a ordenada é zerada, o meu ponto está em cima do eixo das abscissas. Então, menos 1 e 0, o ponto está aqui, ó, em cima do menos 1, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um terceiro ponto, que ele parte do 0, e aí 0 mais 1 vai me dar 1,
e surge um par ordenado que é o 0 e 1. E aqui eu tenho esse par ordenado 0 e 1, quando eu tenho justamente uma abscissa 0, é porque meu ponto está em cima do eixo y, o eixo das ordenadas, tá aqui, ó. E assim por diante, né? O próximo é 1, então vou partir do número 1, vou chegar no 1 mais 1, que é o 2, né? E o próximo, que é o nosso último ponto, é o 2, que aí eu chego no 3. Então aqui eu tenho 1 e 2, e aqui eu tenho 2 e 3. 1 e 2 está aqui, 1 para x e 2 para y, está aqui, e 2 e 3 está aqui. Professor, esse daqui é o meu gráfico? Esse daqui é o meu gráfico. O meu gráfico no plano cartesiano, que nesse caso eu tenho 5 pontos, porque eu tenho só 5 informações de partida. Ok? Tudo bem? Simples, né? Então o plano cartesiano ele chega para organizar os pontos de uma função e a gente vê qual é a tendência dessa função, tá bom? Vamos brincar mais um pouco com isso, vamos lá. Gente, olha só, nesse segundo exemplo a gente vai falar sobre funções reais, né? Eu tenho um domínio aqui que é o conjunto dos números reais. Eu tenho um contradomínio também que é o conjunto dos números reais. E eu tenho a minha lei da função, tá aqui. É claro que quando eu chego aqui, é importante eu fazer uma tabela de novo e escolher alguns pontos. Não dá para escolher todo o meu domínio porque eu tenho infinitos pontos, mas eu vou escolher alguns pontos específicos que vai me ter uma ideia, vai me dar uma ideia de como é que se comporta esse gráfico no plano cartesiano. Vem comigo, olha só. Então aqui eu vou colocar as informações de partida do meu domínio e as informações em função de x, ou em função da partida, tá? Então vou escolher números mais fáceis, por exemplo, menos 1. Eu vou partir do menos 1 e quero saber onde eu chego. O menos 1 eu vou substituir no lugar do x, vai ficar menos 1 vezes 2, e menos 1 vezes 2 vai me dar menos 2, e menos 2 mais 1, menos 1. Então eu cheguei num par ordenado que é menos 1 e menos 1. Informação da abscissa e informação da ordenada menos 1. Cruzo aqui e cheguei nesse ponto aqui, tá? Professor, faz um outro ponto. Vou fazer um outro ponto aqui. Vou fazer o 0, por exemplo. Olha só, partindo do 0. 0 é um número real também, né? 0 vezes 2, 0 mais 1, 1. Então eu tenho um par ordenado, onde eu parto do número 0 e chego no número 1. Então está aqui o meu ponto, olha só, em cima do eixo das ordenadas. Tá ok? Vamos lá. Então aqui eu tenho, escolher um outro ponto. Eu vou escolher em seguida aqui, ó, o número 1. Pode ser qualquer um ponto, tá? Mas eu vou escolher um número baixo só para a gente visualizar aqui. O número 1, por exemplo. Partindo do 1, 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. Eu chego no 3. Então eu tenho um par ordenado, partindo do 1, chegando no 3, um par ordenado que gera esse ponto aqui. Professor, mas e daí? Não são infinitos pontos? São infinitos pontos. A gente só fez 3 pontos, mas eu já tenho uma ideia de como é que se comporta essa função aqui. Ó. Essa função, depois a gente vai ver os modelos de função e olhando certos modelos a gente tem uma noção de como é que se comporta o gráfico, tá? Esse tipo de função aqui é uma reta. Ele tem um comportamento de reta no meu gráfico. Já sabendo disso, bastava fazer 2 pontos e saber como é que qual o sentido dessa reta, né? Mas eu fiz até um ponto a mais. Por quê? Para explicar que, mesmo fazendo 3 pontos, eu posso pensar, imaginar em fazer mais. Olha só, se eu partir do meio aqui, por exemplo, 0,5, eu tenho certeza que 0,5 vezes 2 é 1, e 1 mais 1 vai me dar 2. Então parto daqui e chego no 2. Tá vendo? Olha só. Olha o ponto surgindo na mesma tendência.
Isso quer dizer o seguinte, que se eu pensar em infinitas partidas, eu vou ter infinitas chegadas, logo eu vou ter infinitos pontos, logo eu posso pensar em uma reta de comportamento dessa função. Ô professor, mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos isso daqui, ok? Então a função ela se comporta gerando pontos. Como eu tenho uma função real, ela vai gerar infinitos pontos. Então eu posso pensar num traço de função que é uma reta, nesse caso aqui, ok? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, gente, nosso último exemplo, eu peguei uma função real também, o que eu mudei aqui só foi a minha lei da função. Então aqui eu vou começar fazendo a nossa famosa tabelinha, né? Tá aqui nossa tabelinha. Eu vou escolher alguns pontos. Não posso escolher os infinitos pontos do meu domínio real, não dá. Vou colocar aqui as minhas informações de partida, as minhas informações em função da partida, que é a y, né? Lembrando que y é igual a f de x, tá aqui. E aqui, olha só, eu vou escolher alguns pontos, por exemplo, menos 2. Menos 2. Tá aqui. Professor, o menos 2 menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Vou chegar no 5. Tá. Então vai sair do menos 2 e vai gerar aqui, mais ou menos aqui, ó, o ponto. Ok? O gráfico tá curtinho, mas mais ou menos aqui, ó. Aqui vai 4, próxima informação é 5, então o ponto está mais ou menos aqui. Vou colocar o menos 1. O menos 1 ao quadrado vai me dar 1. 1 mais 1, gerei o 2. Está aqui. Menos 1 ao quadrado vai me gerar o 1. Mais 1, eu tenho 2. Então eu parto do menos 1 e chego no 2. Olha a minha função, ela sai daqui, eu vou aumentando o meu domínio e ela vai diminuindo o meu contradomínio. Tá? Vou colocar a minha próxima informação, 0. 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. Então aqui eu saio do 0 e chego no 1. Tá aqui, ó. Essa é a minha informação. Professor, isso é uma reta? Não, não me parece uma reta, né? Tanto que os pontos não estão alinhados. Vou colocar uma próxima informação, informação 1. A informação 1 vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, eu gerei o 2. Opa! Na hora que eu parto do 1, eu chego no 2. Isso não tem problema algum, né? Porque, eu não sei se vocês lembram, mas para ser função, eu preciso ter sempre partir de alguma informação do meu domínio, mas na hora que eu parto, tem que ter uma única chegada. Mesmo que eu tenha duas partidas diferentes, na mesma chegada, continua sendo função. Dê uma olhada nas aulas anteriores lá, tá? Então eu vou partir agora do 2, para a gente finalizar esses pontos e verificar a tendência, e verifico que 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. E aí surge um ponto aqui, ó. Também. Tá? Bom, já deu para a gente perceber que esses pontos, eles se transformam numa curva, olha só. E aí eu vou tentar fazer aqui, ó, olha só. Uma peripécia aqui. Então assim, olha só. Se eu gerar os infinitos pontos aqui, né? Se eu partir dos infinitos pontos, tá aqui, ó. Se eu partir dos infinitos pontos que eu tenho, tirar aqui. Se eu partir dos infinitos pontos do meu domínio, como meu domínio são os números reais, eu vou ter infinitas chegadas, gerando infinitos pontos. E como eu já sei que essa função ela tem um comportamento na forma de parábola, olha só, hein? Nome novo, hein? Parábola.
daqui é uma parábola de concavidade voltada para cima. Não esquenta a cabeça, a gente vai estudar isso mais à frente. Mas na hora que eu olho essa lei aqui, eu já percebo, eu já sei qual é o traço de função dela. A gente fez... chegou no 5, né? A gente fez 5 pontos aqui para a gente perceber que era uma parábola. E se a gente continuasse os pontos aqui, continuasse as partidas, eu ia justamente continuar a mesma tendência de informação. Como eu posso projetar isso na minha cabeça e pensar em infinitos pontos, eu posso pensar numa curva contínua, que nesse caso dessa lei é uma curva na forma de parábola. E tem diversas outras leis com diversas outras curvas, mas é importante nas funções reais a gente pensar nessa continuidade de pontos, né? A gente vai ver muito mais nas próximas aulas. É importante que você acompanhe o meu canal, pois toda semana eu posto um novo vídeo. Se gostar, clique lá no gostei, justamente para eu te mandar toda semana um aviso dos meus vídeos, ok? Porque eu tô aqui para te ajudar e até a próxima aula. Valeu!